Claro que quando a gente é adolescente, a gente sonha alto, né? Eu queria ser escritor, viver de literatura. Aí eu precisei descobrir uma profissão que fosse paralela ao ato de escrever. Eu comecei a minha carreira de professor no Colégio Sion, onde eu fiquei 2 anos. Depois eu fui para o Medianeira, ali eu fiquei 10 anos e meio e fiz uma revolução no ensino, mudei tudo, era professor de português, literatura. E em janeiro de 90 eu comecei a dar aula na Federal. Eu tive assim uma decepção muito grande, né? Porque eu estava acostumado no colégio, a relação aluno-professor no colégio não era uma relação fria, não era uma relação impessoal, muito pelo contrário, né? Eu não era só professor deles, eu era educador, eu era amigo. E cheguei na Federal, era uma frieza total, sabe? Os alunos pouco interessados, havia sempre uma exceção de um ou outro interessado em literatura, mas eu não encontrava assim ninguém apaixonado, né? Como eu sempre fui. E um dia, para piorar tudo, quando eu cheguei no departamento para dar uma aula à noite, havia um grupo de alunos meus no departamento, conversando com o chefe do departamento, pedindo para que o chefe do departamento falasse comigo para eu ser menos exigente. Com a molecada, com os adolescentes, eu nunca tive problema nenhum, né? Eles absorviam aquele texto, discutiam muito e me consideravam um ótimo professor por isso. E cheguei na Federal, nada disso funcionava. Mas eu pensei, bom, eu estou aqui na Federal, eu tenho que dar ótimas aulas, eu estou sendo pago pelo povo, eu tenho uma função social e histórica muito importante. Eu sempre dizia, eu fiz concurso na Federal para ser professor, não burocrata. E aí dava muita confusão com os colegas, porque eles achavam que eu não queria trabalhar. E eu me recusava terminantemente a ocupar esses cargos. Então eu vou centrar fogo na sala de aula e dane-se o resto. Eu não estava apenas dando aula, eu estava formando professores. Então fui centrando o meu trabalho numa metodologia de ensino que fosse frutífera para o trabalho deles no futuro como professores. Os alunos passaram a entender a minha proposta, passaram a absorver aquilo que eu queria, aquilo que eu achava que era o adequado para a profissão deles, né? Foram se tornando professores, comecei a ser convidado aí em colégios em que eles trabalhavam e ali eles adotavam livros meus e queriam que eu conversasse com os alunos, porque tem livros meus que são para crianças e foram adotados em faculdade, foram adotados por grupo de psicanalistas, foram adotados em faculdade de arte. À medida que o tempo foi passando e eu fui me adaptando a uma outra realidade, que não era a realidade do colégio, os alunos se tornaram mais receptivos ao meu discurso, se tornaram mais receptivos àquilo que eu tinha para entregar. E aí, então, aconteceu muito de alunos se formar, eles agradecerem, até o fato de eu ser exigente, que agora que eles estavam formados, agora que eles eram profissionais, eles percebiam qual era a consistência, a substância das minhas aulas. Comecei a perceber aí que a situação não era tão árida, né? As minhas sementes estavam dando frutos e assim eu fui levando, né? Até me aposentar. Eu estou aposentado como professor, mas não estou aposentado como pessoa interessada em literatura, como escritor, como pesquisador. Esses amigos que me cobram que eu não precisaria mais ler, que eu não precisaria ter biblioteca, porque a internet tem tudo, que eu não precisaria mais estudar, que eu poderia desfrutar da vida, mas para mim, essencialmente, desfrutar da vida é ler um livro, porque ler um livro é viver 2 vezes. A leitura alimenta a minha imaginação, né? Me dá elementos para escrever, para imaginar alguma outra coisa. Então é um exercício constante que eu espero continuar fazendo até o dia da minha morte, né? Eu não tenho medo de morrer. A morte para mim é uma coisa tranquila. Se você colocar preto no branco,
Não há maior absurdo que a vida, né? Porque a vida não tem nenhum sentido, né? Mas você dá sentido para ela com isso que você é, com isso que você faz, né? E o meu sentido é estar aqui embaixo na biblioteca, me enterrar nos livros, escrever, reescrever. Isso me dá plenitude, né? Me dá tranquilidade para ser o que eu sou, e eu vou tocando o barco assim.